Pois é, gente, nós estamos de volta com Bastidores do Poder para falar de um assunto que eu falei que está entre os assuntos aí que me assustaram ontem. Embora a gente já soubesse que isso ia acontecer, mas, enfim, foi confirmado. O Copom, ele aumentou os juros em 1,5%, saiu de 9,25%, foi para 10,75%. Assim, a análise de todo mundo é que os indícios é de que vai subir, mas vai continuar subindo, mas mais devagar. Mas, de qualquer forma, já estamos lá na casa dos juros mais altos do mundo. E a gente tem aqui o Jansen Costa, que é sócio fundador da Fatorial Investimentos, que vai falar com a gente sobre o significado desse juro nesse patamar. Jansen, muito bom dia para você. Bom dia, tudo bem? Tudo médio, né? Médio, bem médio. Agora o dólar vai cair? Vamos começar com a parte boa desse juro estratosférico. O dólar vai cair? O dólar já caiu em janeiro. E, efetivamente, o início do ano era na casa de 5,60 e a gente está com o dólar agora na casa de 5,27. Ele já vem caindo frente ao aumento de juros, mas o componente juros não é a única variável para o controle do dólar em patamares menores. Você e eu, todo mundo está incomodado com esse dólar mais alto. E um dos fatores, sim, é a inflação, um dos fatores, sim, é os juros. E com o aumento de juros aqui no Brasil e a manutenção ainda dos juros lá fora, a tendência é que o dólar caia, sim. Agora, Jansen, deixa eu te perguntar, é a Rose quem está falando. A gente fala assim, juros mais altos no mundo. O que significa isso para o brasileiro, esses juros tão altos? Ele vai pegar menos empréstimo, a gente sabe que vai estar mais caro para pegar empréstimo. Como que isso vai influenciar no dia a dia dele? Você vai ter problema, por exemplo, financiamento de casa própria, vai ficar mais caro, financiamentos. Como que isso influencia na rotina de quem está pegando dinheiro, precisa de dinheiro e na economia, vamos dizer, doméstica? E só mais uma coisa, e aí você junta nesse pacote a inflação, porque esse aumento de juros aí tem a ver com uma inflação alta que eles querem reduzir. Vai cair essa droga dessa inflação? Bom, perguntas boas. Primeiro vamos começar com o conceito de inflação, né? A inflação é aquilo que corrói o nosso poder de compra. A gente viveu hiperinflação antes ali de 94. Depois de 94, com o Plano Real, a gente tem uma estabilidade maior da inflação. Ninguém quer a volta da inflação e os juros é o pior remédio para aqueles que buscam tomar empréstimos no momento com juros mais altos. Sim, os juros vai ficar mais caro, já vem ficando mais caro. A gente precisa lembrar que no ano passado os juros chegou no menor patamar histórico do Brasil. A gente começou o ano de 2020 com 2% de juros, fechamos o ano com 9,15%. Obviamente, o efeito da inflação ele não é doméstico, ele tem uma parcela doméstica, mas tem uma parcela internacional, e o aumento dos juros é para controlar a inflação. O problema é que o aumento de juros que se iniciou em outubro, ele não vai impactar em novembro e dezembro na economia, ele demora para impactar. Então, como é que a gente acaba descobrindo os impactos dos juros? Quando a gente começa a ter uma diminuição do consumo, o índice de confiança começa a cair, a economia começa a não dar sinais de crescimento e a gente começa a ter uma diminuição da inflação. Então, nessa inflação que a gente está vivendo hoje, tem um componente local e tem um componente internacional. A gente tem dois componentes no Brasil que são importantes. Um é o setor de serviços, que obviamente quando a gente sobe os juros, as pessoas tendem a consumir menos, então impacta diretamente no setor de serviços. A gente tem que lembrar que essa inflação ela não vem pelo setor de serviços apenas, vem também pela parte da oferta. A gente teve em 2020 um problema de desorganização da cadeia internacional. Todo mundo estiver lendo os jornais, a questão do frete aumentando, e aí, por consequência, tudo ficou mais caro aqui no Brasil. Se a gente acompanhar o que está acontecendo no mundo, Europa, Estados Unidos, todo mundo está sofrendo com a inflação e o Brasil foi na frente. O problema é que o juros já onde está, em 10,75, a gente já está no campo contracionista, ou seja, a gente vai ter um segundo semestre difícil aqui no Brasil. Bom, agora, em relação a Rose perguntou sobre... A economia doméstica, como isso influencia, pega no dia a dia do brasileiro. É menos consumo, então.
A gente vai consumir, na teoria, menos, a gente vai ter a dificuldade de diminuir o desemprego, obviamente menos consumo, menos emprego, mas a gente precisa segurar a inflação, porque não dá para a gente conviver com uma inflação nos níveis que a gente se encontra. Então, para um efeito prático, se você deixasse seu dinheiro no ano passado aplicado numa renda fixa, o seu dinheiro rendeu aproximadamente 4% no ano anterior, e a inflação veio de 9%. Se você fizesse a mesma coisa esse ano, o seu dinheiro vai render aproximadamente 12% no ano, quem tem dinheiro, obviamente, uma inflação na casa de 5%, 6%. Então, você aplicando o dinheiro esse ano, você vai ter mais recursos frente à inflação do que no ano passado. Então, aquela pessoa que precisa pegar dinheiro emprestado, ela vai ter mais dificuldade, ela vai precisar pagar mais caro pelos juros e a gente vai ter, por consequência, menos emprego. Ou seja, fuja do cartão de crédito, né? Fuja de tudo que você pode para não ter problemas no futuro, esse né? é um momento que as pessoas estão endividadas. 70% da população brasileira está endividada. Tá com alguma inadimplência. Esse juro, esse aumento de juros aí que vem rolando, impacta nisso? Ou não? Esse juro já foi contratado e aí azar do banco que vai perder? Então, não. Na verdade, a grande maioria dos empréstimos ele é pós-fixado, ou seja, ele aumenta conforme os juros sobem no Brasil. Quem está endividado nesse momento precisa buscar maneiras para quitar ou até trocar o tipo de empréstimo que tem tomado. Então, por exemplo, você falou de cartão de crédito. É o crédito mais caro que você possa tomar junto com um cheque especial. Então, o crédito mais barato é para aqueles que têm imóveis próprios para poder refinanciar. Esse é o juros mais barato que a gente tem aqui no país hoje para a pessoa física. Eu estava vendo uma pesquisa, e apesar de a gente estar vivendo, uma pesquisa de opinião, estamos vivendo uma pandemia, a resposta que o brasileiro deu, foi perguntado quais eram as preocupações dos brasileiros, né? A primeira é com a questão da economia, dizendo que a economia estava ruim, estava com desemprego, essa questão toda que nós estamos vivendo. Em segundo lugar, veio a pandemia e em terceiro lugar, foi apontado questões sociais como emprego, questão de casa própria e políticas públicas do governo. Você acha que a economia e a inflação e tudo isso que nós estamos vivendo vai ser um assunto que vai ser debatido entre os candidatos à presidência da República? A economia vai ser a protagonista dessas eleições? Sim. Ninguém, depois que viveu com uma inflação baixa, quer a volta da inflação. Então, as narrativas com relação ao controle da inflação e questões políticas vão ser, obviamente, foco da conversa entre os candidatos. O que a gente precisa colocar e pontuar é que, sim, a gente está com uma inflação maior, mas não é um efeito só do Brasil. A gente está num mundo que tem mais inflação. Qual é o risco nosso aqui? É que o real não é o dólar, ou seja, o dólar consegue ter uma inflação maior e depois voltar para patamares menores. O brasileiro não quer esse fantasma da inflação novamente. Então, o Banco Central precisa ser mais duro aqui no Brasil do que será o Fed nos Estados Unidos. Então, o debate da inflação ele é importante para a campanha desse ano. Jansen, assim, eu comecei com a história do dólar, né? Porque o dólar tem sido assim um vilão no Brasil que eu não via essa moeda com esse papel há muito tempo. Bom, um dos impactos, assim, tem impacto na energia e tudo, mas o petróleo tá aquele rolo, porque você tem o pessoal da OPEP subindo o preço do barril e, além disso, um dólar aqui no Brasil que não parava de subir. Como você disse, tem caído aí desde a semana passada, mas é extremamente instável. Então, em relação a esse aumento, que foi significativo, 1,5 ponto é um super aumento, né? Super aumento. Qual a expectativa que você trabalha para o valor do dólar? Isso eu estou pensando no preço dos combustíveis chegando aqui no Brasil. Então, você colocou uma coisa importante. O preço dos combustíveis ele é um fator internacional. Então, o preço do petróleo está na casa de $90 o barril. Isso, obviamente, com a política de preços da Petrobras,
a gente precisa manter a paridade. O dólar mais caro e o petróleo mais caro impactam diretamente no custo do combustível. Eu não gostaria de tocar no ponto, mas tem a questão também do ICMS, que efetivamente pesa também na conta da gasolina, e isso vai, obviamente, levar os preços dos produtos a ficar mais caro. Tá? Então, a gasolina é um bom exemplo que o efeito da inflação ela não vem apenas do Brasil, ela vem do campo internacional. E ciclos de commodities, e a gente está falando aqui de petróleo, a gente também pode pensar em minério de ferro, o Brasil é um grande exportador de minério de ferro, a entrada de capitais com a exportação de minério também aumenta aqui no país. Então, o Brasil é um país exportador de commodities. Isso é positivo. A grande questão é o efeito do dólar também psicológico. Países como a China lutam para desvalorizar sua moeda frente ao dólar. E aqui nós pensamos até um pouco diferente. Ou seja, ninguém quer um dólar desvalorizado. O que a gente precisa fazer? Precisa ter uma economia um pouco mais aberta para ver competição. A grande questão é que o Brasil pensa um pouco diferente da média dos países emergentes. Então, como é que a gente tem que fazer? A gente precisa controlar o fiscal, a gente está arrecadando mais no ano anterior, e esse ano também se projeta uma arrecadação maior, então a nossa relação dívida-PIB vai cair, está caindo, a gente precisa fazer reformas para resolver os problemas estruturais aqui do país. Obviamente eu estou falando aqui coisas que todo mundo já sabe que tem que fazer, mas o Congresso precisa ajudar, e uma vez que isso acontece, o governo fazendo a parte dele com questões de investimentos, a parcerias público-privadas, privatizações, desestatizações, marcos do saneamento, marco do petróleo, marco da ferrovia, isso vai trazer investimentos para o país. A dificuldade é que o que a gente precisa é para o curto prazo. E as soluções de curto prazo geralmente não pensam no longo prazo. Então, o que eu tenho medo são soluções mágicas, ou seja, não há mágica numa questão econômica. A gente vai passar por um momento ruim, mas será a pauta da eleição, a gente precisa seguir o caminho do controle inflacionário. E os juros é dos aspectos que a gente tem como controle. Outra questão também é a questão da gente gastar menos do que a gente arrecada. Bom, a gente ouviu agora há pouco uma declaração do Lula aí dizendo que se ganhar ele vai interferir na Petrobras e acabar com a paridade, porque é um absurdo o preço do combustível está enriquecendo acionista e empobrecendo quem já é pobre. Como é que você vê uma declaração dessa? O principal acionista da Petrobras é o próprio governo. Então, o governo se beneficia também dessa questão da paridade. Essa questão da política de paridade de preços sempre gerou polêmica, não é no governo Lula, também gera no governo Bolsonaro. A questão da paridade é que, uma vez quebrada, a gente vai ter um problema no caixa da Petrobras. A Petrobras, sim, está fazendo um processo de desestatização, ela está quebrando cadeias que eram 100% controladas por ela, principalmente a questão do refino, e o Brasil, ele hoje não só depende da Petrobras, como outras empresas que compraram poços de petróleo da própria Petrobras, do pré-sal. O que vai acontecer, se quebrar a paridade, a gente vai ter o uso da Petrobras para fins políticos e para fins de governo, e a gente vai ver a ação da Petrobras sair dos atuais preços de R$ 33, R$ 34 reais para os R$ 4, que foi o que aconteceu no governo Dilma. Bom, agora juro que eu termino. Não, depois a Rose vê aí se ela tem mais perguntas. O Copom ontem deu indícios de que vai desacelerar essa subida dos juros. Como é que você vê isso? Qual o risco que a gente tem também de um juro tão alto, não bateu o recorde, nem chegou no pior momento que nós já tivemos de juro, mas é um juro muito alto, provocar uma recessão aqui no Brasil, assim, o remédio matar o doente? Essa é a pior dor do Banco Central. O Banco Central ele tem como objetivo o controle da inflação. E da maneira como a gente estava caminhando, ou está caminhando, ele vai entregar para o novo governo, para o novo ministro da Economia, uma meta, na verdade, uma meta, um resultado superior à meta projetada. Então, no atual nível de 10,75, já estamos em movimentos contracionistas, ou seja, a gente já vai ter uma diminuição
do PIB aqui no país. A grande questão é, será que teremos um PIB zero ou teremos um PIB negativo? Essa foi a principal mudança do comunicado ontem do Banco Central. Então, quando ele disse que ele não vai aumentar no mesmo magnitude do que no anterior, e deixou aberto isso, os analistas, os principais economistas do país, definem que teremos um novo aumento na casa de 0,75% e 1%. Qual é o risco que a gente tem? Está se iniciando essa semana a nova etapa aí do Congresso Nacional esse ano. Se entrarem políticas que mudem o campo fiscal, a gente pode ter problemas nessa redução do pace por parte do Banco Central. Então, nosso risco hoje é muito mais fiscal do que questão da inflação. Do jeito que está se encaminhando o aumento de juros, a inflação vai voltar a cair pelos próximos meses. Eu fico pensando no que esse juro nessa altura aí pode ajudar em relação ao desemprego. Eu acho que não ajuda, me dá a sensação de que vai piorar muito. É isso. A gente pode pensar do lado positivo sempre. O juros maior, ele não dá a condição do empresário investir o dinheiro, ele busca um retorno muito mais alto. Se a gente tem um câmbio mais alto, empresas que são exportadoras se beneficiam desse movimento. Então, pode ter emprego na questão da exportação. Setores, por exemplo, de tecnologia, demandam pessoas extremamente qualificadas e a gente, com dólar mais alto, estava exportando serviços através de desenvolvimento de softwares. Tá? A grande questão é que o país não está preparado no campo educacional, ou seja, as pessoas não estão preparadas para esse tipo de emprego. Então, o que eu acredito é que, investindo aí na questão da educação, a gente pode mudar o país, mas as questões econômicas elas impactam muito mais no curto prazo do que no longo prazo. Então, políticas públicas corretas, alinhadas aí com o que a gente quer para o país, para o futuro, podem nos ajudar. Obviamente, no curto prazo, os juros para cima não faz com que o empresário tenha apetite para investir, e, por consequência, não teremos tantos empregos como tínhamos no passado com juros mais baixos. Bom, eu quero agradecer muito a você por participar conosco aqui do Bastidores do Poder, esclarecer aí as dúvidas acerca desse aumento de juros. E muito obrigada e muito bom dia para você. Obrigada. Ufa. Olha.